no versículo 29. Tinha que ver na mão de só um versículo, não, porque o 29 não faz parte da 22, faz parte da 23. O assunto é outro. Quem dividiu a Bíblia errou esse versículo. Deixou para trás, passou outro para frente. Nós vamos ter que nascer. Aleluia. Estão sentados, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deixou a tua palavra, Senhor. Que o Senhor deixou homens como João, que tiveram a disponibilidade de escrever. Porque homens como João escreveu, a palavra chegou até nós. E ela tem mudado as nossas vidas. Senhor, nós oramos para que a tua palavra encontre um lugar no nosso coração. E quando ela encontrar, que ela possa frutificar. E a frutificação da tua palavra é justamente a transformação que acontece nas nossas vidas. Transforma-nos, Senhor. Que hoje eu possa sair daqui diferentemente do modo como eu entrei. E cada um dos meus irmãos. E assim, semana após semana, possamos ser transformados pelo Senhor. Até nós alcançarmos a estatura do varão perfeito para Jesus. Se nós estamos aqui, Senhor, é porque nós reconhecemos a necessidade que temos do Senhor. E a necessidade que temos de sermos transformados, mudados por Ti. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Outro dia, conversando com uma mulher, e falávamos sobre xingamento, e ela disse que ela não acreditava que dentro de uma igreja poderia haver pessoas que xingassem. Eu falei assim, lógico que tem. Porque existe a gente que xinga dentro da igreja. A vossa mas é um absurdo alguém numa igreja e xingar. Eu disse assim, eu acho que não. Igreja é lugar de gente imperfeita. Igreja é lugar em que nós vimos porque nós somos imperfeitos e reconhecemos a nossa imperfeição. E nós estamos aqui para sermos transformados em perfeitos. Nós estamos passando por um processo de transformação. Dia após dia, semana após semana, o Senhor vem trabalhando nas nossas vidas. Aqui não é lugar de gente perfeita. Nós caminhamos em direção à perfeição. Nós desejamos ser perfeitos. Nós olhamos para Jesus e desejamos ser igual a Jesus. E cremos na palavra de Deus que diz que Ele está transformando as nossas vidas para que nós sejamos como Ele, o varão perfeito. Esse é o nosso objetivo. Mas nós somos imperfeitos. Nós temos imperfeições em nós. Mas à medida que nós abrimos o coração da palavra, à medida que a palavra vai trabalhando nas nossas vidas, nós vamos caminhando de glória em glória com os apóstolos. Agora, o que não pode acontecer é passa domingo entre domingo, e nós continuamos os mesmos. Isso não pode acontecer. Porque se isso tem acontecido, é porque os nossos corações estão fechados para a palavra. Nós ouvimos a palavra, nós fechamos o coração e nós não aceitamos que ela mude. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. No início dessa semana, ou melhor, no final da semana anterior, eu recebi uma notícia, talvez alguns dos irmãos viram, que foi uma das notícias mais chocantes e mais alegres ao mesmo tempo que eu li. Benihim, alguém conheceu Benihim? Já ouviu falar desse nome? Pastora Dulce, os crentosauros já conhecem Benihim. Benihim, um dos maiores pregadores do mundo conhecido. Grande pregador da palavra. Conhecido entre os crentes do mundo inteiro. Agora, há 15 dias, ele se converteu. E ele falou, eu me converti. Interessante, né? Quando eu vi ele se converteu, eu falei, como? Que esse homem que pregou a palavra de Deus a vida inteira, como ele se converte? E ele disse, eu passei a vida inteira enganando a igreja. Eu preguei sobre prosperidade, que não existe. E somente agora, eu entendi que o Evangelho é cruz. E a partir de hoje, eu só prego a cruz de Cristo. Eu não prego mais a prosperidade.
gerou um abalo sísmico, porque tem muitos irmãos que seguem a teoria do Benedito, que andam segundo aquilo que ele ensinava, que decidiram pregar a palavra nos termos que ele ensina. E agora ele vem e diz: tudo isso é engano, isso não é a palavra de Deus. Meu coração ficou assustado, mas eu fiquei tão feliz em saber que Deus era pela palavra dele. Amém. E saber que Deus, quando ele escolhe alguém, ele mesmo faz. Amém. Na hora certa, do jeito certo, ele faz. Se nós abrirmos o nosso coração para a palavra dele, é certeza que nós somos transformados pelo Senhor. Essa noite, irmãos, nós vamos continuar esse texto, e é justamente sobre isso que o apóstolo está tratando disso. Antes de continuar, só vou passar pelo lado. Continuando então, nós temos pregado cada domingo, desde o início da carta de João. Nós vimos bem no início da carta de João, a primeira coisa que João apresenta é a vida. E ele vem agora ao longo da sua carta mostrando essa questão da vida. Para que nós entendêssemos a vida que desejamos que está em Deus, ele mostrou quem é Deus. Deus é luz. Vamos lá de novo, Deus é luz. E nele não há treva. Ele mostrou a condição de Deus e ele mostrou a depravação do homem. O homem, ele tem pecados e ele comete pecados. Ele tem pecado e ele comete pecados. E se nós não tivermos Jesus na nossa vida, nós estamos afastados de Deus. E aí João diz: aquele que confessa o seu pecado, aquele que conta para Deus o que realmente fez, e reconhece Jesus como seu Salvador, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois João vai mostrar que há dois lados nisso. Há aquele que quer viver do jeito que ele quer viver, e há aquele que vive agarrado na lei. João fala o seguinte: não é nem um nem outro. Você tem que ter um equilíbrio. E o equilíbrio é: olhe para o Senhor, veja a palavra dele, e fale: eu sei que o Espírito Santo está em mim, e eu vou ser o mais santo possível. E se no meio do caminho eu escorregar, eu sei que tem um advogado que está diante de Deus do meu lado, e esse advogado ele me defende. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é a apropriação dos nossos pecados. E aí João estabelece duas coisas que servem para os crentes. As duas coisas que ele mostra é que nós, os crentes, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como amamos a nós mesmos. João fala que aquele que odeia o seu irmão ainda está nas trevas. Não pode haver entre nós o ódio ao irmão. E nós vimos que odiar o irmão significa ignorar. Ignorar aquela pessoa, ignorar o irmão, em qualquer circunstância. E aí, no domingo passado, nós vimos que João fala do amor que o crente não deve ter, que é o amor ao mundo. Ele fala assim: olha, o crente não deve amar ao mundo, porque o amor ao mundo, ele está dentro do coração do homem, e é ultrapassar limites. Ultrapassar os limites da carne, ultrapassar os limites dos olhos, e ultrapassar esses dois limites vai levar o homem à soberba da vida. E se o homem estiver vivendo desse jeito, ele não vai permanecer. Ele está agarrado no mundo, o mundo vai passar, esse homem vai passar também. Mas aquele homem que quer permanecer eternamente, aquele homem que quer viver eternamente, ele vai se agarrar à palavra de Deus, vai obedecer os mandamentos do Senhor e andar nos limites. Porque agora nós temos o Espírito da verdade em nós que permite que eu ande nos limites. E agora João continua o seu texto, e ele vai mostrar então uma questão dentro da igreja. E ele vai falar dos anticristos, é o que nós vamos fazer a leitura agora, quando João apresenta anticristos, e nós vamos ver o que isso significa. Antes de continuar o estudo, nós vamos ver que João trabalha duas coisas. No domingo passado, nós falamos sobre a pressão que a igreja sofre pelo mundo, pelo amor ao mundo. A pressão que nós sofremos pelo amor ao mundo, ela influencia o nosso comportamento. No domingo passado nós estávamos falando de comportamento. Quando nós somos influenciados pelo amor ao mundo, quando o amor ao mundo em mim é muito forte, é muito grande, o meu comportamento vai ser de acordo com aquilo que o mundo quer que eu seja, que o mundo quer que eu faça. Se eu amo o mundo mais do que eu amo o Senhor, eu vou viver do jeito que Ele quer, o meu comportamento vai ser mundano. Hoje nós vamos falar sobre crença, algo que para mim é terrível.
E nós vamos ver que o jeito que eu acredito determina o jeito que eu faço. Aquilo que eu creio está diretamente ligado àquilo que eu faço. Essas coisas não podem ser. Aí João vai mostrar que tem gente que diz uma coisa, mas faz de outra jeito. Na verdade, ele não crê naquilo que ele diz. Nem feche seus olhos. Nós oramos, né? Orando de novo. Nós não lemos, eu quero ler a palavra. Vamos então ler a palavra. Versículo 18. Senão eu oro não ler. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Espírito, e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção que vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados por ele na sua vida. Graças a Deus. O Senhor nos abençoe, nos fortaleça. Versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. De repente, João termina no versículo 17, e no versículo 17 ele diz: o mundo passa e com ele a sua concupiscência. E de repente nós caímos no versículo 18 e vimos: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Nossa primeira pergunta é: há um plural entre o versículo 17 e o versículo 18. Como é que João está falando de uma sequência de amor, amor ao Pai, amor a Jesus, amor ao Pai, amor ao próximo, e não amor ao mundo, e de repente ele fala de anticristo? Que buraco existe nisso aqui? Que lacuna existe nessa? A leitura desatenta pode falar o seguinte: a leitura bem desatenta não percebe nada disso. Uma leitura mais ou menos desatenta vai falar assim: deve ter perdido esses versículos do meio, que faz uma ligação. A leitura atenta, ela vai perceber o seguinte: que não existe buraco entre o versículo 17 e 18, mas eles estão completamente ligados um com o outro. João, no versículo 17, acabou de dizer que o mundo passa. No versículo 18, ele fala assim: vou te dar uma prova que ele está passando. No versículo 17, ele fala assim: o mundo vai acabar. Isso aqui não vai existir mais. No versículo 18, ele fala assim: tem uma prova que eu vou te dar, que esse mundo já está acabando. Está chegando o fim. Não tem muita esperança para esse mundo. E a prova que ele dá é que já é a última hora. A última hora, o mundo, a hora do mundo passar já existe. E como você já ouviu, nesse momento de última hora, vai acontecer a chegada do anticristo. O anticristo, ele é a figura da última hora. Nós estudamos um pouco sobre a vida de Jesus, sobre os filhos dele. E nós vimos que um dos últimos sinais é o levantar do anticristo. É quando o anticristo se levanta, ele se posiciona. Aqui João chama ele de anticristo, mas lá em Apocalipse chama ele de besta. Lá é falado da besta, lá no texto de Tessalonicenses é o abominável da desolação. Esse homem que é o anticristo, ele é um dos grandes sinais que o mundo está passando, está acabando, está chegando ao fim. Está muito próximo da volta do Senhor Jesus.
mas eu não quero falar desta figura, eu quero falar de outras figuras, eu quero falar dos tantos anticristos que já têm surgido. E interessante que ele não diz que os anticristos têm surgido ouvindo, mas ele diz que muitos têm se feito anticristos. Você pode observar que o texto não diz que os anticristos vêm, mas ele diz que os anticristos são feitos. João está mostrando que a ideia de ser antagônico a Cristo, ou contra Cristo, ou anticristo, não é aquela coisa que ele já vem pronto, mas é um processo de formação. O anticristo, ele é formado. A pessoa que é contra o Senhor, ela é feita, ela é produzida. Presta atenção como eu dizer essa noite. Pode nos livrar de muitas coisas. João está dizendo, olha, muitos têm se feito anticristos. E por causa disso, é que nós conhecemos que é a última hora. Porque tem surgido muitas pessoas que são anticristos, que são contrárias ao Senhor, que lutam contra Ele, nós sabemos que é a última hora. Agora no próximo versículo 19, ele fala uma coisa importante. Esses anticristos, eles foram feitos entre nós. Quem produziu os anticristos foi a própria igreja. Ele surge no meio da igreja. Não veio de fora para dentro, mas de dentro para fora. Os anticristos, eles começam a surgir no nosso meio, entre nós, entre a igreja. Eles se levantam na igreja. O perigo deles é porque eles estão no nosso meio e parecem-se conosco. E João está trazendo um alerta. Ele vai nos mostrar como é que nós identificamos os anticristos. Como é que nós identificamos essas pessoas que estão se levantando entre nós, no nosso meio, e que são contrárias a Cristo. Na nossa cabeça, a ideia desta besta de Apocalipse, mas não é da besta de Apocalipse que ele está dizendo. A nossa cabeça é que o anticristo é aquele que se declara que ele é do diabo. Mas ele vai mostrar que não é isso que ele está dizendo. O que ele vai mostrar é que essas pessoas que são feitas, são formadas, elas são formadas por alguns detalhes muito importantes. Eu quero também observar com os irmãos que o fato de ser feito anticristo também faz que entenda que pode ser que essa pessoa não poderia ser transformada no anticristo. Se ela foi transformada no anticristo, se ela foi feita no anticristo, é porque alguma coisa errada aconteceu no processo. Alguma coisa não muito certa aconteceu nesse processo. E nós podemos, como igreja, evitar isso. Ou diminuir a quantidade. Evitar totalmente, eu creio que não, porque é profético, é bíblico. E João nos alerta sobre essas figuras. E o que ele começa a dizer? Mas não eram de nós. Eles saíram do nosso meio. Mas eles saíram porque justamente eles não pertenciam a nós. E aí ele continua com a sua ideia, ele disse, se fossem de nós, eles teriam ficado conosco. Uma característica do anticristo é que ele não consegue ficar. Ele não consegue estar no meio de uma igreja que seja séria. E a seriedade dessa igreja, vou te dar uma palavra difícil, ela se chama ortodoxia. Você pode falar comigo? Ortodoxia. Vamos lá de novo mais uma vez? Ortodoxia. Uma igreja ortodoxa, o anticristo não consegue ficar dentro dela. E o que é uma igreja ortodoxa? É aquela que preza pela palavra de Deus. É aquela que a palavra de Deus é o máximo. Não negocia a verdade da palavra de Deus com absolutamente nada. Isso é ortodoxia. Eu sou ortodoxo e procuro sê-lo o máximo possível. O que é ortodoxo? Aquele que tem um zelo pela verdade. Ele zela por ela, ele cuida, ele guarda, ele não negocia. Não significa que ele não peca, mas significa que se ele pega, ele corre para o advogado e fala, não quero cumprir desse jeito. Eu quero fazer do jeito que a palavra fala. Não significa que a palavra não confronta, ela confronta. Tem hora que a gente lê a Bíblia e fala assim, por que a expressão foi escrita em
Se ele não tivesse, é tão mais fácil. Mas ele está escrito, então, eu preciso me render. Eu preciso me curvar. Vai ver isso, João vai falar disso agora. E ele fala, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Essas coisas acontecem para que nós ficássemos sabendo que nem todos aqueles que se dizem crentes são crentes. Nem todos aqueles que se dizem salvos são salvos. Lembra que ele está escrevendo esta carta para que nós saibamos que somos salvos? Capítulo 5, versículo 13. Tem muita gente que está entre nós que acredita que é salvo, que acredita que está tudo bem, não tem nada bom. Está tudo ruim. E à medida que a palavra de Deus vai apertando de um lado, apertando do outro, apertando do outro, ela não aguenta ficar, ela vai embora. Ela vai embora. Ela some. E ela pode sumir e fazer várias outras coisas. Pode fazer um movimento novo. Pode arrastar pessoas. Quando há muitos no nosso meio, eles se ajuntam e saem todos e vão fazer uma outra coisa. Nós temos várias comunidades espalhadas e várias com falsas doutrinas que estão relativizando demais a palavra de Deus, que não se importam muito com a palavra, estão se importando com qualquer outra coisa, menos com a verdade da palavra. E aí podem receber este, aquele outro. Não existia um tempo mais difícil de aplicar disciplina bíblica dentro da igreja do que o tempo de hoje, porque o crente não aceita a disciplina, ele sai fora e acha outra igreja. Ele vai embora, e aí ele fere a palavra, e de repente chega aqui, sai de outra igreja, vem do lado, vem para cá. A gente escrafuncha o máximo possível. Quando você vem, por que você veio? É a carta do seu pastor. Ele está acontecendo. E João está dizendo, eles vão embora, eles não ficam. E agora no versículo 20, ele mostra o porquê. Porque vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Porque vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Aqui João mexe com a gente de um jeito profundo. A primeira coisa que ele fala, eles vão embora, porque aqui tem pessoas que têm a unção do santo. A unção de Cristo está sobre algumas pessoas. Primeiro, na igreja de João estava pregando. Para quem ele estava escrevendo? E se aplicando à nossa realidade, aqui nesse lugar, nesta congregação, existem pessoas que têm a unção do Espírito Santo. Amém. A palavra unção no grego, ela é carisma. E na raiz da palavra é a mesma palavra de Cristo. A raiz da palavra é, por exemplo, pedra, pedreiro. Todo mundo sabe que pedreiro, a palavra pedreiro vem da palavra pedra. Se eu falar que este caminho é pedregoso, você entende que este caminho está cheio de pedras. Entendeu? Se eu falo, por exemplo, a pessoa ele é ferreiro, ele trabalha com ferro, porque existe um pedacinho da palavra que é igual, nós chamamos de radical. A palavra unção original, na nossa língua perdeu, mas na unção original, ela tem o mesmo radical da palavra Cristo. Era como se eu tivesse a palavra Cristo e a palavra unção fosse Cristinho ou Cristos. E o que João está dizendo é o seguinte: e vós tendes Cristo, vós tendes a marca do santo. Essa palavra do santo, para ficar mais claro no nosso português, vamos chamar de marca. E a marca do santo é o seguinte: quando eu olho para alguns de vocês, eu vejo Cristo. É isso que eu estou vendo. A unção, quando ela está sobre nós, vamos usar a nossa palavra agora, a palavra unção. A unção, quando ela está sobre mim, quando ela está sobre ti, esta unção precisa fazer diferença. E a diferença é o seguinte: quando eu olho para você, quando você olha para mim, nós vemos Cristo. A marca do dono da unção. Unção não é falar alto. Unção não é sapatear. Unção não é jogar o paletó e você cair. Isso não é unção. Unção é uma marca que está no nosso caráter, está na
dia a dia, naquilo que nós somos. Isso é unção. Não preciso pular, não preciso rodar para cima, para baixo, não preciso rodopiar para ter unção. Unção é uma marca, é Cristo dentro de mim. Isso é unção. E a Bíblia diz que esta unção, ela faz uma coisa fantástica. A unção quebra todo jugo. Não pode haver jugo na vida da pessoa que tem unção. Porque quem tem unção, o jugo não fica. Porque a unção quebra todo jugo. Não tem como. E o jugo que estava sobre o homem é o jugo do pecado. Não tem como alguém estar na vida afolada, afundada, atolada no pecado e falar que tem unção. Porque se ele tiver unção, ele tem a marca de Cristo. E a marca principal de Cristo é o pecado está sendo destruído nas nossas vidas. E João disse, olha, o primeiro motivo é porque vocês têm a unção dos santos. E o segundo motivo, olha que motivo lindo, e sabeis tudo. O segundo motivo é porque vocês sabem todas as coisas. Essa palavra saber, em grego nós temos duas palavras para saber. Uma palavra gnóico, ou gnósticos, que faz a palavra muito usada hoje em dia, de você ir para o gnosticismo. Os gnósticos. Gnóstico é o saber pelo estudar. É o saber pelo avaliar nos livros. Existem muitas pessoas que são gnósticos. Eles estudam muito, sabem muito por aquilo que leem. Muito. Existem, por exemplo, grandes pessoas que estudam sobre plantação. Estudam sobre plantação. Sabe tudo do jeito de semente. Nunca plantou uma árvore. Não é semente. Tem gente que nunca estudou, mas sabe plantar de tudo. Sabe o dia que planta, a hora que colhe. Conhecimento é diferente. Em grego a palavra é diferente. Em português eu posso falar assim, olha, Israel sabe sobre plantação porque ele estudou. Aquele sabe sobre plantação porque ela cresceu na roça, ela plantou. Mas em grego a palavra é diferente. Em grego eu falaria que ele, gnosis, e ela, oidia. E oidia significa conhecer por ver na prática. Conhecer por ver fazendo. É diferente. Uma coisa é você pegar uma receita na internet. Outra coisa é você ir na casa da pessoa e ela fala assim que faz de novo, pega a massa, agora coloca isso, põe o leite, põe o ovo, põe aquilo. Essas coisas são distintas. E aqui João está dizendo, olha, a diferença é o seguinte, é que vocês têm a marca e que vocês oidiam de todas as coisas. Oidia significa, quando eu olho para vocês, eu vejo alguma coisa que faz com que vocês saibam de todas as coisas. E isso João está trazendo uma verdade sobre aquele que é verdadeiramente crente. Aquele que é verdadeiramente crente, ele confessa Jesus. Ele fala de Jesus. Ele fala que ele serve o Senhor. Ele fala que ele ama o Senhor. E quando você olha para ele, você vê que ele ama, porque as ações dele são coerentes com a fala. Aquilo que ele fala de Jesus está coerente com aquilo que a Bíblia fala de Jesus. Quando João está dizendo, olha, o problema é que os anticristos eles não têm unção. O problema é que os anticristos não sabem a verdade. E eles não têm unção porque eles falam de Jesus somente pela boca. Desde o primeiro capítulo ele fala aquele que diz, aquele que diz, aquele que diz, aquele que diz. Lembra que nós estamos dentro do contexto da carta. E o que João está dizendo, aqueles que dizem somente. E quando você olha para eles, eles não sabem a verdade. Eles não têm a prática da verdade. Sabe o que está na Bíblia, mas a prática é diferente. Sabe o que é adultério, mas permanece no adultério. Sabe o que é beber e ficar tonto, embriaguez, mas permanece embriagando-se. Sabe que eu não posso escandalizar, mas permanece escandalizando. Sabe que eu não posso mentir, mas permanece mentindo. Sabe que eu não posso guardar rancor, mas permanece guardando rancor.
ele emburra, ele ameaça em sair da igreja. Mas na boca diz que ama o Senhor, na boca diz que Deus é tudo na vida dele, mas na prática foge daquilo que é verdade, foge daquilo que é palavra. E João está dizendo, esta é a característica de quem é de Cristo. Quem é de Cristo? Ele confessa e ele pratica de acordo com a palavra. Quem não é de Cristo? Ele confessa que é de Cristo, mas a prática dele é diferente da palavra. É outra prática. Aquele que fala que é de Cristo, que ama o Senhor, que levanta a mão, que dá glória a Deus, que entrega o dízimo, faz tudo isso, mas a prática dele é uma prática contrária à palavra de Deus. Esta pessoa é o que João chama de anticristo. João está falando, é um anticristo. Por que ele é anticristo? Ele é contrário à marca que é Cristo. Ele é contrário à verdade de quem é Cristo. Agora tem aquelas pessoas que dizem, que fazem, que falam. Aí você olha a vida da pessoa. A vida da pessoa ela está de acordo com a palavra. E aí nós vamos ter duas palavras importantes que João está dizendo: o crer e o comportar. O meu comportamento tem que ser de acordo com aquilo que eu creio. E se eu creio na palavra, o meu comportamento tem que ser de acordo com a palavra. Se eu creio no que a Bíblia diz, o meu comportamento tem que ser de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Eu não posso comportar de um jeito diferente. Porque se eu comporto com um jeito diferente, eu caio numa classificação pesada de ser anticristo. Posso ouvir um amém? Amém. João, ele começa a descrever isso. No versículo 22, ele chega no ponto máximo. Quando ele faz a pergunta, quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? E ele responde, o mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o mentiroso. Agora nós vamos entender isso no contexto da carta. Não vamos pegar essa frase solta. Primeiro eu vou falar da frase solta. Depois nós vamos entender ela no contexto da carta. Esta frase solta, a pessoa que nega que Jesus é o Cristo. Esta frase, Jesus é o Cristo, é o fundamento máximo do cristianismo. Não existe nenhum fundamento maior do que esta frase para nós os cristãos. Jesus é o Cristo. 2 anos e meio andando com Jesus, os discípulos não tinham ideia de quem era aquele homem. Chegaram em Cesareia de Filipe. Jesus virou para eles e falou assim: quem eu sou? O que o povo diz que eu sou? O que as pessoas estão dizendo? Os discípulos falaram assim: olha, tem gente que acha que pelas coisas que você sabe, você só tem 33 anos de idade. Então, por tanta coisa que você sabe, tanta coisa que você fala, você deve ser Moisés, ou Elias, ou qualquer um desses profetas antigos. Você sabe coisa demais. Outras pessoas falam assim: não, mas pelo que ele faz umas coisas muito esquisitas. Ele é Elias mesmo. Porque Elias faz essas coisas esquisitas, então ele é. Aí Jesus vira para eles e fala o seguinte: e vocês? Quem é que vocês falam que eu sou? Pedro olha para ele e fala algo assim: olha, sabe que até eu concordo com esse povo. Porque os treinos que você faz é muito esquisito. Você está no meio do mar, você vê andando em cima da água. Nunca vi um trem desse acontecer. E aquele dia, aquele tanto de gente, você multiplicou aquele tanto de povo. Isso é muito esquisito. Nunca vi alguém desse jeito. Pior de tudo é o que você fala. Você fala coisa que Moisés, tem hora que eu também pensava para ser Moisés. Mas não dá para você ser Moisés. Não dá para você ser nenhum dos profetas. Porque eu sou judeu e como judeu eu não acredito na reencarnação. Estou traduzindo isso bem claro para os irmãos. Eu não acredito na reencarnação. Você só pode ser uma pessoa. Você só pode ser o Messias de quem os profetas falaram. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não há dúvida sobre isso. E Jesus falou assim: acertou. E é sobre esta verdade que eu edifico a minha igreja.
A minha igreja é edificada nessa verdade. Jesus é o Cristo. Não há verdade maior do que essa. E essa verdade é complicada, essa verdade é difícil. Ela é complicada por dois aspectos. Porque Jesus é homem. Ele é 100% homem. A Bíblia diz no texto de Romanos capítulo 8, versículo 4, naquele trecho 4, 5, não, 3, 4 e 5. E ali, naquele texto, a Bíblia vai dizer que a carne de Jesus era semelhante como a nossa carne, em pecado. Não significa que Jesus pecou, mas significa que a carne dele era suscetível à tentação. Isso significa que ele poderia ter pecado, mas ele não pecou. A carne dele desejava o pecado, mas ele não sucumbiu à sua carne. Isso é homem. Tem muito crente que não aceita isso de jeito nenhum. Eu nunca, de jeito nenhum. A carne dele era completamente diferente. Jesus não ia sentir nunca disso. Você acha que Jesus ia sentir uma dessas paixões? Ele não ia sentir nada disso. Esse é um problema, negar a humanidade de Jesus. Outro problema é o Cristo. O Cristo significa que ele é Deus. Ele é Deus. Tem gente que não acredita. Tem gente que diz que Jesus era um profeta. Ele era um grande mestre. Ele tem vários ensinamentos que nós vamos aceitar. Mas ele não pode ser Deus. Ele não pode ser Deus. Esta fala vem de muitos anos. E ela permanece até então. Fora do contexto, nós entendemos essa frase somente em uma dimensão. A dimensão da confissão. Qual é a dimensão da confissão? É eu olhar para a pessoa de Jesus e aceitar que ele é um homem e que ele é Deus. Para a maioria dos crentes isso é fácil. Para alguns isso ainda é meio complicado. Mas de modo geral é fácil nós acreditarmos que Jesus é Deus. As crianças se confundem. Elas se perguntam, pai, mas como isso acontece? Todo domingo é a mesma pergunta. Pai, mas peraí, Deus e o homem ao mesmo tempo. Esse é o fato da confissão. E aqui João está dizendo que aquele que não acredita nisso, que não confessa isso, ele é, de fato, o anticristo. O Espírito que é de Cristo, ele acredita que Jesus é homem e que Jesus é Deus. Sabe por que é tão difícil acreditar que Jesus seja homem e Deus ao mesmo tempo? Pelo seguinte fato, pelo fato de que você e eu, como homens, nós olhamos para ele e não acreditamos que ele seja homem, porque nós olhamos para a maioria da humanidade e falamos que a maioria da humanidade é diferente, mas nós nos esquecemos que você e eu não somos homens padrões. Você e eu não somos padrão de humanidade, nem nenhum outro homem que passou aqui na terra. Nós somos homens comuns, nós somos homens gerais, nós somos homens que estamos assim, na medianidade. Somos homens, mais ou menos homens. O homem padrão é Jesus de Nazaré. Amém. Este é o homem padrão. E como ele é um homem padrão, por que ele é padrão? Ele mesmo contou, eu sou padrão, porque não tem nada daquilo que eu faço que é de mim mesmo. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, vem do Pai. Esse é o padrão. O padrão do homem é que tudo que eu faço, tudo que eu penso, a mulher com quem eu escolho para me casar, o carro que eu escolho para eu andar, o momento que eu vou orar, o lugar que eu vou trabalhar, a profissão que eu vou ter, não pode vir de mim, mas tem que vir do Pai. Porque o padrão é Jesus. Esse é o padrão. Agora, no contexto da carta de João, ele vem dizendo, aquele que diz, aquele que diz, aquele que diz, aquele que diz. E entendendo o versículo anterior, que ele fala o seguinte, olha, a questão é simples. É porque vocês têm a unção e sabem de todas as coisas. Dentro deste contexto nós entendemos que Jesus é o Cristo, no padrão da confissão e no padrão do comportamento. No padrão da confissão seria, eu creio que Jesus é Deus, por isso eu confesso a verdade. No padrão do comportamento é o seguinte, eu creio que Jesus é o Cristo, por isso eu vivo de acordo com os padrões que ele estabeleceu. Isso é confessar que Jesus é o Cristo.
não é somente com a boca, mas é com a ação. Confessar que Jesus Cristo é o Cristo, que Ele é homem de Deus, é justamente falar com a boca e falar com as ações. Se eu falar com a boca e não falar com as ações, eu caio na categoria de anticristo. Se eu disser que Ele é o Cristo, mas a minha vida, eu renego os padrões que Ele estabeleceu para mim, de repente eu sou anticristo. Por que eu sou anticristo? Porque eu estou negando que aquele homem era Deus e que tudo que ele disse, Deus disse. Tudo que ele falou foi Deus quem falou. Tudo que ele falou que eu tinha que fazer foi Deus quem disse que eu tinha que fazer. Que os mandamentos da boca de Jesus são mandamentos de Deus. Então, se eu creio que Jesus é o Cristo, eu preciso obedecer aquilo que Ele pediu para obedecer. Que é simples. É dar a face quando alguém te dá um tapa. Que não olhar para a mulher e desejá-la. Que não ficar acusando o irmão disso ou daquilo, porque ele disse que eu não posso tirar a trave, nem insisto que está no outro irmão. É ter a minha vida de oração, de jejum e de oferta. Ele fala que nós precisamos jejuar, precisamos orar e precisamos ofertar. É obedecer todas as coisas e viver na prática o que Ele ensinou. Ser luz, anunciar o Evangelho, ser sal da terra, expulsar os demônios, curar os enfermos, anunciar o Evangelho. Porque se eu creio que Jesus é o Cristo, eu creio na palavra dele. E aí João fala, quem é o mentiroso? É aquele que não acredita que ele é o Cristo. Se eu falo Jesus é Cristo, e a minha vida não anda de acordo com a palavra de Deus, eu sou mentiroso. Eu sou mentiroso. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguma coisa que João vai falar daqui a pouco. Cuidado com as pessoas que os irmãos têm ouvido. Cuidado. Nós não podemos dar muito crédito pelas palavras. Nós temos que dar crédito pelas ações. Muita gente dizendo que é crente, passou longe de ser crente. Ele é um inimigo da cruz de Cristo. Inimigo da cruz de Cristo não é porque ele olha a cruz e joga pedra dele, não. Inimigo da cruz de Cristo é porque ele não quer viver a proposta da cruz. Negue-se a si mesmo. E João continua no versículo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo, nega o Pai e o Filho. Aquele que vive uma vida desregada da palavra de Deus. Ele pode até falar que ama Deus, ele pode até falar que ama Jesus, mas João diz, quando ele vive de qualquer jeito, ele nega o Pai e Jesus, as duas pessoas. Versículo 23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Olha o que João diz. Qualquer pessoa que negar o Filho, não tem o Pai. Qualquer pessoa que nega Jesus na sua confissão, eu não creio que Jesus seja Deus, essa pessoa não tem Deus. Qualquer pessoa que nega Jesus na sua confissão, eu não acredito que Jesus seja o Filho de Deus, essa pessoa não tem Deus. Qualquer pessoa que diz, eu creio em Deus, eu amo Deus, mas eu não aceito a pessoa de Jesus, ele está fora, ele não tem Deus. Nós negamos Jesus na nossa confissão, mas nós negamos Jesus também no nosso comportamento. Por isso que João nos alertou do comportamento. Não ameis o mundo. Porque qualquer pessoa que vive além do seu limite, ele nega Jesus. Qualquer pessoa que vive além do limite da palavra, ele nega Jesus. E eu posso vir para o culto, eu
posso ir para a célula, eu posso fazer a campanha, eu posso estar na conferência, eu posso subir monte, descer monte, fazer de tudo, mas se a minha vida não estiver dentro da palavra de Deus, eu não tenho nem Jesus, nem o Pai, porque eu nego Jesus. Eu nego o Senhor. Negar a Deus. E o mais complicado, por isso nós estávamos orando, é porque tem muitas pessoas que têm ouvido a palavra, têm estudado a palavra, e quando a palavra fala de coisas boas, elas se alegram. Vou ficar rico, vou prosperar, vou fazer aquilo outro, nenhuma condenação está sobre mim. Yeah, mas, quando a palavra fala, mude isso, perdoe, abandone os desejos da sua carne, não fica se esfregando em qualquer menina. Se você está vivendo em adultério, corrija o seu adultério. Se você está vivendo olhando pornografia na internet, corrija isso na sua vida. Se da sua boca saem palavras torpes, mentiras, fofocas, confusões, divisões, pare de fazer isso. Ah, mas eu acho que isso aqui não está certo, não. Será que é assim mesmo? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, na prática do pecado, diante da palavra de Deus, ela vira e fala assim, eu vou orar para ver se é isso mesmo. Queridos, aquilo que já foi revelado na palavra, nós não precisamos orar para saber se é daquele jeito, é só obedecer. Amém. Amém. É só obedecer. Só obedecer. Nós não precisamos fazer mais nada além de obedecer. Ninguém precisa me ensinar de honra, é só obedecer. Ninguém precisa me ensinar sobre prostituição, já está pronto, já está falando. Sobre embriaguez. Eu vi um vídeo de um pastor muito conhecido, no estado de São Paulo. E esse pastor tinha ali uns 12 casais na casa dele. E ele colocou a câmera, pensei que ele ia falar alguma coisa que prestasse. Ele soltou um forró, desse que eu nem sei o nome que canta, com essas letras de forró, forró universitário. E começou a dançar, pôs os casais ali para dançar, era como se fosse um encontro de casais. Dançar o choque do forró. E escrever assim embaixo, os hipócritas devem estar tremendo. Eu falei, hipócrita? Hipócrita, isso é loucura. Porque eu não encontro nenhum versículo bíblico que fala quando vos reunis, dançai shot. Eu não encontro nenhum versículo bíblico que fala quando vos reunis, bebeis cerveja. Eu não encontro nenhum versículo bíblico que fala quando vos reunis, fica contando piada e descende um para o outro. Mas na minha Bíblia está escrito, quando vos reunis, tenham nas vossas bocas salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu não preciso de revelação para isso. Só obedecer. Só obedecer. Vai reunir com os irmãos. Hinos, salmos e cânticos espirituais. Shot fica de fora. Bebedeira fica de fora. Piadinha fica de fora. Hinos, salmos e cânticos espirituais. Porque se eu não fizer isso, eu estou negando Cristo. Versículo 24. Estão falando. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Que permaneça dentro de vocês as coisas que vocês ouviram desde o princípio. Em outras palavras, nós estamos dizendo, a Bíblia não mudou. O ensino da palavra permanece o mesmo. O texto de Malaquias, a palavra de Deus diz, porque eu, o Senhor, não mudou. Eu não mudou.
E a palavra dele também não muda. João está dizendo: permaneça dentro de vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Não deixe mudar por nada. Não deixe vacilar por nada. Permanecer significa ficar do mesmo jeito, sem tirar do lugar, sem arrancar do lugar. Por que muitos de nós estamos esquecendo das verdades que nós ouvimos desde o princípio? Por que muitos de nós estamos perdendo os valores que ouvimos desde o princípio? João está dizendo: não deixa morrer em vós, permaneça. E aqui ele diz: porque se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também vão permanecer no Pai. O único jeito de permanecer no Pai, o único jeito de permanecer no Senhor, é se nós ouvirmos, ou melhor, é se nós deixarmos aquilo que nós ouvimos desde o princípio permanecer dentro de nós. E o diabo não muda de estratégia. Ele continua com a mesma estratégia. Sabe qual é a melhor estratégia de Satanás para enganar o crente? É a Bíblia. Existe um monte de crente vivendo a vida de todo jeito. Quando confronta com o pecado, ele fala: pastor, o senhor está fora de moda. Será que o senhor não leu que não há nenhuma condenação lá? Eu falei: eu li, você acabou de ler. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E João diz: para que eu permaneça em Cristo Jesus, aquilo que eu escutei desde o princípio tem que permanecer dentro de mim. Porque se não permanecer dentro de mim, eu estou fora de Cristo. Estou fora. Deixei uma curiosidade aí para os irmãos: a quantidade de vezes que a palavra permanece aparece no Novo Testamento. São 118 vezes essa palavra aparece. Você tem uma ideia? Eu coloquei a palavra Jesus, que é uma das palavras mais importantes da Bíblia. A palavra Jesus, ela aparece 923 vezes. Ela deveria aparecer bem mais do que qualquer outra palavra. São só quase 9 vezes. Mas outras palavras fortes que nós temos, como a palavra amor, aparece menos vezes do que a palavra permanecer. Palavras como verdade, que são fundamentos da nossa fé, aparecem menos vezes do que a palavra permanecer. Eu acho que isso nos diz alguma coisa. Que o fato de permanecer naquilo que nós cremos desde o princípio é fundamental. E agora veja o versículo 25. E essa é a promessa. A promessa de quem permanece. A promessa de quem tem a palavra de Deus viva dentro dele. É específica para quem tem a Bíblia dentro dele. É específica para quem obedece a palavra de Deus. Existe uma promessa para quem obedece. A promessa é essa: que Ele nos fez a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna é para quem permanece. É para quem deixa permanecer a palavra viva no seu coração. Ele começa o texto apresentando a vida. Ele fala: a vida é para quem ouviu, creu e permaneceu. E agora no versículo 26, João fala: e estas coisas, referindo ao versículo 27, esse estas nós usamos para falar daquilo que vem para frente. Estas coisas eu vos escrevi a respeito das pessoas que vos enganam. Existem algumas pessoas que vos enganam. E eu estou escrevendo algo sobre elas. Cuidado para que você não seja enganado. E que você prestasse atenção no que eu vou te dizer. Queridos, cuidado para você não ser enganado. Olha o que João diz no versículo 27. A unção que vós recebestes, a marca de Cristo que vós recebestes, dele fica em vós. Alguém entendeu o que ele disse? Olha o que ele disse: a marca que você recebeu de Cristo, ela fica em vós.
Vou falar de novo. Você entender. Um dia você e eu recebemos uma marca. Um dia você e eu recebemos uma unção. Um dia você e eu recebemos o Espírito. E João disse: esta marca, esta unção, ela fica em vós. Agora ele falou: portanto, nem você nem eu não temos a necessidade de que ninguém vos ensine. Nem você, nem eu precisamos de que ninguém nos ensine a palavra de Deus. Tenho certeza que está na sua cabeça agora. O que eu estou fazendo aqui escutando agora? Por que eu venho aqui todo domingo escutar o Senhor me ensinar alguma coisa? Se a Bíblia está falando que eu não preciso de você para me ensinar nada. Vou terminar, depois eu vou explicar. E ele diz o seguinte: mas com a sua unção ele vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira. Como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Sabe de uma coisa, queridos? Foi João que escreveu no seu Evangelho que nós receberíamos o Espírito Santo, e ao receber o Espírito Santo, ele nos ensinaria todas as coisas. Está em João, capítulo 14, versículo 16. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele coloca sobre nós uma responsabilidade. Olha para mim. É tirar dos meus ombros uma responsabilidade e olhar para o seu. Você e eu, individualmente, pessoalmente, temos a responsabilidade de aprendermos a verdade da palavra de Deus. Por isso, você e eu precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus. Se alguém me perguntar: pastor, como é que o senhor lê a Bíblia? Um trecho desse que eu prego, eu leio, eu releio, eu leio de novo, eu leio mais uma vez, eu leio umas 20 vezes, no máximo de versão possível. Eu leio, muitas vezes eu memorizo, eu saio na rua andando, falando esse texto, e falo de novo, e falo de novo, e falo de novo. E penso, e penso, e penso, e penso. E oro sobre isso, e oro de novo. Depois eu leio comentaristas, depois eu checo o original. Eu estudo, e estudo, e estudo a palavra de Deus. É uma responsabilidade minha. Eu recebi um professor dentro de mim. É uma responsabilidade sua. Você recebeu um professor dentro de você. Amém. E você precisa ter um relacionamento com esse professor. Vou falar de português bem simples. Você precisa ir para a escola. Eu preciso ir para a escola. Ter aulas com ele. Muitos de nós estamos faltando a aula com professores. Sabe o que a gente faz? Está copiando tarefa do colega. Vir para o culto, ficar me ouvindo e não cavar a Bíblia por si mesmo, está copiando tarefa minha. Copia tarefa. Vira copiador de tarefa. Copiador de tarefa geralmente não passa na prova. A Bíblia está dizendo: não escute ninguém. Eu não posso te ensinar nada. Pastor, mas o senhor recebeu um dom de mestre. Mas o dom de mestre não vai te ensinar nada. Pastor Francisco não pode te ensinar nada. Pastor Luiz não pode te ensinar nada. O que os mestres fazem na igreja? A gente somente assula a sua atenção. A gente somente joga uma isca.
A gente somente faz o seguinte: vai embora depois do culto e checa se tudo que eu disse é verdade. Vai embora, acaba a reunião, durante essa semana, vai verificar se o que eu falei é verdade. Checa se eu falei a verdade. Às vezes eu tive uma compreensão errada e o que eu falei não é verdade. Checa. Mas não checa com o seu achismo. Não checa com aquilo, eu acho que o pastor está errado. Não. Checa com a Bíblia. Porque nem eu nem você temos o direito de achar que determinado pastor está errado. Você e eu podemos dizer: a Bíblia disse que isso saiu errado da sua pregação. A Bíblia fala que isso não deu certo naquilo que você ensinou. Mas eu não tenho direito de virar para o pastor Francisco e falar: pastor, eu não concordo com o senhor. Mas eu posso sentar com ele e falar, como eu já fiz: pastor, eu li aqui na Bíblia e o jeito que eu entendi foi diferente. O senhor pode ficar mais claro para mim isso que nós estamos falando aqui? Pode deixar isso mais claro, pastor? E nós conversamos. Às vezes ele tem razão, às vezes eu tenho razão, às vezes eu falo: não, mas você tem razão no que você falou. Eu não tenho direito de falar assim agora, ele está totalmente errado. Mas eu tenho que conversar com o meu professor, que é o Espírito Santo. Agora, o que eu não posso fazer, eu não posso sentar, escutar qualquer pastor e pegar o que ele diz como verdade. Não posso fazer isso. Eu também não posso escutar qualquer pastor e ficar: eu discordo disso, eu discordo daquilo, eu discordo daquilo. Eu preciso checar se o que a Bíblia diz é verdade. E eu vou para minha casa e eu leio. Se for verdade, eu tenho uma opção: Senhor, eu me rendo. Aquilo que o pastor pregou é certo. Ele estava com a vida toda bagunçada. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu abro meu coração para que o Senhor me mude, Deus. Porque se eu tiver a outra opção, eu entendi, está certo, mas eu tenho os meus padrões, eu tenho as minhas ideias, eu vou viver desse jeito. A Bíblia te dá um nome, claro: Anticristo. Sobre aquilo que eu falei agora há pouco, eu volto. Queridos, não somente chequem o que eu digo na palavra, mas chequem a minha vida. Vê se aquilo que eu estou falando, a Bíblia tem mudado de verdade. Checa o jeito que eu trato a minha esposa. Checa o jeito que eu trato os meus filhos. Porque se eu estou pregando um jeito de tratar a esposa e trato a minha diferente, eu sou um anticristo, eu não posso ficar nesse culto. Cheque o jeito que eu trato os meus filhos. Cheque o jeito que eu trato os líderes dessa igreja. Vai lá no instituto e veja como é que eu sou como professor. Cheque a minha vida. Sai nas lojas de idiomas e vê se eu estou com minhas dívidas pagas ou não. Checa para ver se eu sou anticristo ou não, queridos. Porque a Bíblia está dizendo: não acredite, você tem um professor. Este pastor que está aqui na frente, o seu líder de célula, nós temos uma função. Vamos estudar isso, irmãos. Despertar você para estudar 1 João. Talvez muitos não foram despertados para estudar 1 João. Agora que você está sendo despertado, a minha função é te despertar. Vamos estudar, vamos ter a palavra, vamos ouvir a palavra. Porque muitos anticristos surgem no nosso meio. E eles surgem no nosso meio porque nós deixamos. E nós deixamos porque nós não temos zelo com a palavra de Deus. Nós preferimos ler livro de fulano, de Beltrano, de Ciclano, do que ler a palavra de Deus. Nós preferimos ensinar pelos livrinhos, pelas folhinhas, do que ensinar pela palavra de Deus. Nós decoramos tudo menos a palavra de Deus. E às vezes cantamos absurdos porque não conhecemos a palavra de Deus. As músicas de hoje, se eu liguei para a Cris, porque eu penso que se eu posso fazer um elogio para Jesus, se eu posso fazer um elogio semelhante para minha esposa. Eu falo: Jesus, eu te amo, eu posso falar para ela: meu bem, eu te amo. Eu falo: Jesus, tu és lindo, eu posso falar para ela: tu és linda, meu bem. Eu virei para ela, liguei para ela e falei as palavras que eu estou aprendido na igreja hoje para falar com Jesus. E eu fiquei 15 minutos
no telefone assim com a Cris. Ô, 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 ô. E ela ria e falava, o que está acontecendo, meu bem? E eu, ô, 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 ô. Porque eu havia participado de um louvor que ficaram, ô, 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 ô. O que passa na cabeça de Deus? Que fez as línguas tão perfeitas, com a sintaxe tão perfeita, com um vocabulário tão vasto, para eu resumir o meu louvor em ô, 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 ô. É. Falsas doutrinas pregadas nas igrejas. Gente que não tem o zelo pela palavra subindo nos altares. Por quê? Porque nós não somos zelosos com a Bíblia. Nós temos deixado ela de qualquer jeito. Nós precisamos voltar para o caminho. Nós precisamos voltar. Como diz Apocalipse para Efésios, onde nós erramos? O dia que nós deixamos a palavra de Deus de lado e João chama a nossa atenção. Ele fala, olha, vocês receberam a unção. Não tem a necessidade que ninguém nos ensine. Mas como a unção nos ensina todas as coisas, ela é verdadeira, ela é prática, ela está na vida da pessoa, ela não é mentira. Do jeito que ela te ensinou, permaneça nela. Amém. Permaneça nela. Agora vamos ficar de pé. Nós já vamos encerrar. Eu ia cantar, mas eu não vou cantar. Nós só vamos orar. Com a sua Bíblia na mão, versículo 28. Olha o que diz Jesus, olha o que João está dizendo. Por que é importante permanecer? Por que é importante checar a palavra? Por que é importante checar a vida daquele que prega? João está dizendo, e agora, filhinhos, estiver lendo isso, e agora, filhinhos, permanecer nele. Permanecer nele. Para quê? Quando ele se manifestar, quando ele voltar, quando ele chegar, seja nas nuvens, seja na hora da nossa morte, vai chegar um dia que ele se manifeste. Nós vamos ter duas coisas. Primeiro, tenhamos confiança. Qual confiança? Eu estou pronto, vou em paz, estou tranquilo, entrei no avião, pode cair, estou confiante. Aqui dentro está tudo em paz com a palavra. Entrei dentro do carro, se capotar, não tem problema. Eu estou em paz. Eu estou confiante. Tocou a trombeta, opa! Eu estou confiante. 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 Segunda coisa, para que não sejamos envergonhados na sua vida. Algumas Bíblias têm para que não sejamos confundidos. No original está para que não sejamos envergonhados. Você sabe como é ser envergonhado? Jesus voltar. Vocês olharam o pastor Daniel, que pregou tanto, que falou tanto, que falava a Bíblia, que aquilo, que aquilo. Jesus olhou para mim e falou assim, peraí, eu te conheço. Você falou, mas você não viveu. Apartai de mim. Conheço você. Você era aqueles que diziam, mas não praticavam. Anticristo, meu inimigo. Mas o Senhor está nos dizendo isso essa noite, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E eu oro para que esta noite sejam escamas arrancadas dos nossos olhos. E que esta igreja seja conhecida como um povo que confessa Jesus e que vive a palavra. Que confessa e que vive. Vamos viver a palavra. Vamos estudar a palavra. Vamos nos alimentar da palavra. Vamos viver Bíblia nas nossas vidas. Amando uns aos outros. Amando o Senhor.
Se até hoje tem alguma coisa errada no nosso meio, vou te falar o que a Bíblia diz. Pega as coisas que para trás ficam, esqueça. Confessa o seu pecado. Fala, Senhor, só me perdoa. Daqui para frente, vida nova, tempo novo, novidade de vida. Feche seus olhos e olha ao Senhor agora.